Fala pessoal, então sejam bem-vindos à nossa primeira aulinha de Química e muitos de vocês devem me conhecer pela aula de Matemática. Só que o que eu tenho para vocês é uma novidade. Eu também tenho formação em Química, por isso que eu gostaria de deixar vocês bem tranquilos. Tenho duas pós-graduações, sou formado em Química com atribuições tecnológicas, sou formado em Ciências e tenho pós-graduação em Metodologia do Ensino da Química e além de um mestrado em Engenharia Elétrica e Ciência dos Materiais. Bom, mas o que realmente me habilita a dar aulas de Química e de Exatas dentro do curso é que eu tenho mais de 30 anos de experiência ministrando aulas dentro de cursinho, tá? Então a gente trabalhou com Enem, vestibular e bem no início da minha carreira eu trabalhei com concursos públicos. Pois bem, eu só queria colocar um pouquinho na minha vida para vocês e começar essa aulinha que eu acho que ela é muito importante porque tem muita coisa legal aqui para vocês aprenderem. Então vamos começar aqui com o conceito de química. O que é química? A química estuda a matéria, a transformação da matéria e as energias envolvidas nessa transformação. Por exemplo, assim, eu tenho uma folha de papel, matéria. Eu queimo essa folha de papel, eu dou uma energia para essa matéria ser transformada. E em que ela se transformou, ok? Isso é química, tá? Tudo que fala sobre matéria, energia, transformação da matéria é química. Bom, então vamos ver a estrutura da matéria. Bom, a gente sabe o seguinte, nós temos aqui uma gota d'água que é a nossa matéria. Essa gota d'água é composta de moléculas. Então a gota d'água tem várias moléculas interligadas ali. E a gente tem dentro de cada molécula, nós temos os átomos. Então, por exemplo, a água, que é o H2O, tem hidrogênio e oxigênio. Tem um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Esses átomos aqui, gente, ó, teriam esse formato aqui, ó. Vejam que, na realidade, cada átomo tem os elétrons, né? E tem o núcleo. Dentro do núcleo nós temos os prótons e nêutrons, né? Então, dentro desse núcleo aqui, ó, que a gente está fazendo uma imagem aqui ampliada do núcleo, ó, e aqui em verdinho estão os elétrons, dentro desse núcleo nós temos prótons e nêutrons. O próton representado por esse vermelho com mais aqui, que são as cargas positivas, e o nêutron, que tem dentro dele, basicamente, um próton e um elétron dentro do nêutron, tá, gente? Então, eles acabam se neutralizando ali. Tem um antineutrino ali também, mas dentro do nêutron, a gente também tem essas partículas aqui, que nós vamos estudar mais adiante, tá? Isso aqui não é muito importante para a aula de hoje, aliás, não é nada importante, é zero para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a matéria e a composição da matéria aqui, os átomos e tudo mais. Muito bem. E esses quarks aqui também eu não vou falar sobre isso hoje, só bem mais adiante, na outra parte de física nuclear. Bom, então vamos lá entender os sistemas materiais. Aqui sim começa a ficar muito importante a aula de hoje. Olha só, nós temos aqui, gente, as substâncias puras e as misturas. Quando a gente fala de substância pura, a gente tem uma divisão de simples e composta. E quando a gente fala de mistura, a gente tem uma divisão de homogênea e heterogênea. Como assim? Bom, vamos ver o seguinte, ó. Vamos entender que eu tenho uma substância pura. O que é uma substância pura, gente? Olha, imaginem só que eu tenho aqui um recipiente onde eu consiga colocar só hidrogênio, tá? Bom, se eu só tenho átomos de hidrogênio aqui, H2, eu tenho uma substância pura. Muito bem. Mas ela é uma substância pura simples. Por que ela é simples? Porque ela não tem outro átomo que não seja o hidrogênio aqui. Quando eu tenho, por exemplo, um recipiente onde eu consigo colocar H2O, ou água, e aí, vejam só, eu tenho também aqui uma substância pura. Então, ambos são substância pura. A diferença é que essa aqui é uma substância pura composta, já que ela tem átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio junto. Então, a representação aqui do átomo de oxigênio, aqui, ó, em amarelo, os dois átomos menores de hidrogênio aqui em azul, né? Então, vejam que os dois recipientes só têm uma substância, tá? Uma substância, por isso que ela é substância pura. Bom, então, por exemplo, um copo d'água não é uma substância pura e a gente vai ver por quê. Porque além da água tem outras coisas. Aí a gente tem o quê? A gente tem uma mistura. Bom, então vejam aqui, ó, a composição do ar. O que eu tenho no ar? Eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio, eu tenho a água, a umidade, né? O ar tem, né, H2O na forma gasosa. Enfim, o ar tem CO2, o ar tem poluição. Tudo isso aqui é uma mistura, tá? É uma mistura homogênea. Por que ela é uma mistura homogênea? Porque eu não consigo olhar para o ar e verificar, ali está o hidrogênio, ali está o oxigênio. Então, por isso que ela é homogênea. Agora aqui,
Na mistura heterogênea, a ideia é diferente. Observem que eu tenho moléculas aqui, mas eu consigo visualizar as duas camadas no mínimo. Então, por exemplo, se eu tenho assim água e areia, eu consigo enxergar a água e consigo enxergar a areia no fundo. Então, eu tenho a água visualmente e a areia no fundo. Eu consigo enxergar essas duas fases. Logo, eu tenho aqui uma mistura heterogênea. Então, qual a diferença dessas misturas aqui? Uma é mistura homogênea, onde eu não consigo enxergar. Então, por exemplo, se eu tenho lá água e álcool, tá? Dentro dessa mistura, eu não consigo enxergar a água e o álcool separadamente, tá? Não tem, o álcool vai se misturar, o álcool vai se misturar ali com a água completamente. Então, eu vou ver uma fase só. Quando eu falo em fase, é como ela é apresentada, como essa mistura é apresentada. Ela é apresentada de uma forma só. Olha só, água e álcool. Não tem como tu distinguir o álcool e a água, então é uma mistura homogênea. Água e areia. Opa, eu vejo a água e vejo a areia, então é uma mistura heterogênea. Agora a gente vai ver aqui alguns exemplos para a gente entender bem direitinho qual a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea. Observe só esse vidro aqui que tem um líquido ali incolor e a gente não está enxergando duas fases, a gente enxerga uma fase só, né? Mas eu tenho ali álcool com água. Álcool hidratado é álcool com água. Então, esse álcool com água, observe, eu não enxergo o álcool num cantinho, a água no outro, né? Então, eu tenho dois componentes. Eu tenho o álcool e a água. E uma fase apenas. O soro caseiro é a mesma coisa. O que é o soro, gente? Bom, o soro já é uma mistura homogênea, porque eu pego o sal, diluo na água, pego o açúcar, diluo na água. Então, eu tenho três componentes ali. Eu tenho a água, o sal e o açúcar. Então, eu tenho três componentes, mas eu continuo com uma fase. Então, essas duas aqui são misturas homogêneas. Agora, vejam só aqui, ó. Nessa situação aqui de baixo, ó, eu tenho aqui água e gelo. Então, a água e gelo, eu tenho um cubo de gelo ali e água líquida. Então, logo, nesse caso aqui, eu tenho aqui duas fases e um componente único, que é a água, o H2O, né? A água líquida e a água sólida é a mesma coisa, é a mesma substância. Mas eu tenho, então, uma mistura heterogênea do mesmo componente, tá? Aparecendo em duas fases. Aqui, água e óleo, fica evidente, né? O óleo, por ter uma densidade menor, se a gente vai estudar mais adiante, ele fica sobrenadante, então ele sobe. E a água, por ele ser mais denso, né? Ter mais massa por unidade de volume do que o óleo, ele fica embaixo na mistura. Então, a gente enxerga os dois componentes, a gente enxerga o óleo, a gente enxerga a água, e aí a gente tem, então, duas fases e nós temos dois componentes. Vejam que aqui é um exemplo de mistura heterogênea, tá? Bem simples e fácil. Então, vamos resolver aqui uma questãozinha para vocês entenderem, ó. Um sistema é formado por água líquida, ó, água líquida, uma fase aqui e um componente. Açúcar dissolvido, está na mesma fase, açúcar dissolvido, mas já é o segundo componente. Gelo, opa, ainda é o mesmo componente da água líquida, mas ele já apareceu na outra fase. Álcool comum fica junto com a água ali, né? A limalha de ferro e o carvão são substâncias sólidas, a limalha de ferro é bem diferente do carvão, então ali, claro que eles vão ficar em duas fases distintas, né? Então, basicamente, olha só, eu tenho ali o gelo sobrenadante, a água, o açúcar dissolvido aqui, numa fase, e a limalha de ferro e o carvão aqui separados, né? Então, observe que eu tenho aqui, ó, o que eu quero saber? O sistema é formado por quantas fases? Bom, eu tenho a fase gelo, a fase álcool, açúcar e água dissolvidos, né? Tudo dissolvido ali, o açúcar dissolvido no álcool, no açúcar, e a limalha de ferro e o carvão, mais duas fases. Então, tem duas fases aqui e uma aqui. São quatro fases aqui, a nossa resposta é a letra D. Mais uma questãozinha aqui, ó. Em um sistema fechado que contém água líquida, sal de cozinha dissolvido, sal de cozinha não dissolvido, ó. Então, o sal aqui é o mesmo componente, mas um está dissolvido em água, outra parte não está dissolvida em água. 2 cubos de gelo, opa, apareceu uma outra fase, né? E gases, nitrogênio e oxigênio. Esses gases aqui, eles vão aparecer numa fase única, tá? Mas eles são dois componentes diferentes. Então, o que a gente tem aqui, ó? Ó, oxigênio e nitrogênio que estão aqui fora, tá? Então, estão numa fase diferente. O gelo, outra fase. Então, aqui, ó, uma fase, a fase gasosa, a fase do gelo, duas fases,
a fase que está líquida ali, onde tem a água com sal aqui dissolvido, e o sal não dissolvido. Então, tem, ó, 4 fases, né? E quantos componentes? Eu tenho oxigênio, nitrogênio, a água, que é o mesmo componente do gelo, o sal, né, que está uma parte dissolvida e outra parte não dissolvida, então eu teria 4 componentes. Então são 4 componentes e 4 fases. Bem fácil de entender, né? Aqui, gente, mais adiante a gente vai estudar a estrutura atômica, né? E a gente tem que entender que as moléculas, elas se agrupam de formas diferentes dentro da natureza. Então a gente tem vários tipos de carbono, carbono grafite, carbono diamante, o fulereno. Então a gente vai estudar mais adiante algumas variações dessas do carbono aqui. Mas na aula de hoje eu quero mostrar para vocês o que são alótropos. Alótropos são quando a gente tem um mesmo elemento e esse elemento ele se arruma espacialmente diferente, de forma diferente. Então na arrumação dele espacial, eles se conectam um carbono com o outro, ele vai formar uma substância. Teoricamente, se tu olhar, são coisas bem diferentes, mas é o mesmo elemento. Então, o carbono diamante, que é da pedra preciosa, onde a gente usa em anéis e tal, ele tem esse formato aqui, se agrupam dessa forma aqui, ó. O carbono grafite, que é o carbono que a gente usa para o lápis, ó, olha como é que ele se agrupa, os átomos de carbono. E a mesma estrutura. Então, a gente diz que elementos diferentes formam estruturas espaciais diferentes, formando parece que são substâncias diferentes, né? Só que a gente tem o mesmo elemento. Então, isso a gente chama de alótropos. Então, a gente tem exemplos de alótropos, o enxofre rômbico, o enxofre monoclínico, o fósforo branco, o fósforo vermelho. Outro exemplo aqui de alotropia é a variação na atomicidade. Aqui eu estou mostrando para vocês que é na arrumação de átomos, como eles formam espacialmente. Aqui eu estou mostrando para vocês na atomicidade. Então, o oxigênio, quando ele se conecta com outro oxigênio, ele forma o O2. Agora, eu posso pegar essa molécula de O2 e conectar com outro átomo de oxigênio, formando o O3. Então, esse aqui é um fenômeno que um elemento químico, apenas um elemento químico, pode originar substâncias químicas diferentes, que é o caso aqui, apenas aqui com 2 elementos, aqui com 3. O oxigênio normal e o ozônio, que fica numa camada, né? A gente tem o oxigênio um pouco mais embaixo, o ozônio um pouco mais em cima, a nossa camada da atmosfera. Então, chegamos ao final de mais uma aulinha. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os fenômenos físicos e químicos, que é uma questãozinha muito cobrada nas provas, principalmente Enem, tá bom? Então, até lá.